Rapaz, tem coisa que a gente até tenta ficar calada, mas tem uma instituição que não colabora de jeito nenhum e obriga a gente vir até aqui fazer vídeo para vocês. Que instituição é essa? Pois é, a senhora NASA. Vocês viram que a missão Artemis 2 colocou a cápsula Orion para rodar a Lua justo agora em abril de 2026? E o pior não foi nada, foi o dia que eles escolheram, o 1º de abril, onde comemora-se o Dia da Mentira no Brasil e o April Fool's Day nos Estados Unidos, que se considera o Dia dos Bobos. Vocês acham que tudo isso não passa de pura coincidência ou eles realmente acreditam que todos nós estamos dormindo? Se hoje, com a tecnologia que nós temos, eles anunciam esse tipo de missão no Dia da Mentira ou no Dia dos Bobos, imagina o que eles não fizeram lá em 69. Se essa missão já me cheira a presepada, a de 69 tem tanto nó que não desata nem com reza braba. Você sabia que 1 a cada 3 brasileiros não acreditam que o homem já pisou na Lua? Então, se você é do meu time, ou seja, do time daqueles que não acreditam em qualquer papinho bonito, presta atenção. Hoje eu vou te mostrar os fatos, as fotos e os motivos que fazem tanta gente, inclusive euzinha aqui, desconfiar seriamente dessa história de viagem à Lua. Quer entender melhor se esse quebra-cabeças monta ou se está faltando peças? Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, o meu nome é Ângela também. Mas seja muito bem-vindo aqui de volta ao canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que você me siga lá no Instagram e no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação também está sendo realizada por lá, tá bom? Então, antes de começar, mais uma observação. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo reconhecimento, né, pelo compartilhamento, pelas visualizações do vídeo anterior, que foi o vídeo da inteligência artificial. Eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou, mas de qualquer forma eu agradeço. Eu sou muito grata por cada comentário que eu li de cada um de vocês. Espero que vocês tenham certeza que esse canal foi feito para levar o conhecimento verdadeiro para cada um, ou pelo menos o conhecimento mais aproximado da verdade, tá? Obrigada de coração e vamos ao que interessa. Recado dado, vamos seguir com o tema do vídeo. Pois bem, como eu disse na introdução do vídeo, hoje eu vim trazer para vocês as fotos, os fatos e os motivos que fazem milhares de pessoas, inclusive essa que vos fala, desconfiarem firmemente dessa historinha de viagem à Lua. Mas antes de introduzir toda essa situação, eu quero apresentar para vocês o novo quadro do canal A Caminho de Casa, chamado Ângela Investiga. O nome desse quadro é autoexplicativo. Sempre que ele aparecer aqui, é porque a gente vai estar diante de um tema que nós precisamos pensar juntos, analisar juntos e desconfiar juntos. Sabe aquela história que os padres e os pastores nos falam, que existem coisas que fazem parte dos mistérios insondáveis de Deus? Pois é, aqui a gente vai sondar esses mistérios e vamos chegar às conclusões que o sistema às vezes não quer que a gente chegue. E como eu sou uma pessoa que não tenho medo nenhum de problema, eu já vou começar esse quadro trazendo uma grande polêmica. Como eu falei para vocês, 1 a cada 3 brasileiros desconfia firmemente dessa história de que o homem já pisou na Lua e que retornou à Lua agora em abril de 2026. É muita gente, né? Mas aí você pode me perguntar, mas Ângela, quais são os motivos que levam tanta gente a desconfiar dessa narrativa da NASA? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui nesse quadro no dia de hoje. Vamos para o primeiro motivo que faz tanta gente ficar com uma pulga atrás da orelha com relação a essa história. Gente, para entender melhor todo esse rolo da Lua, a gente tem que olhar para o que estava acontecendo naquela época. Nós estávamos no meio da Guerra Fria quando disse que o homem pisou na Lua a primeira vez, né? De um lado da guerra havia os Estados Unidos e do outro lado havia a União Soviética.
Os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa verdadeira briga de foice no escuro. Era aquela história: quem chegasse primeiro no espaço dominava o mundo. Até então, os russos estavam na frente, pelo menos na narrativa eles estavam ganhando. Eles disseram para o mundo inteiro que tinham mandado o primeiro satélite para a Lua, a primeira cadelinha para a Lua e até o primeiro homem para a Lua. Os Estados Unidos estavam levando uma pisa, e a gente está falando dos Estados Unidos. O orgulho deles estava absolutamente ferido e eles não iam ser desmoralizados em rede mundial. Naquela época, ganhar a corrida para a Lua não se tratava só de ciência, se tratava de propaganda. Era basicamente para dizer: eu sou o maior, eu tenho o poder. Qualquer semelhança com 2026 é pura coincidência, tá? Não passa de coincidência. Mas aqui eu tenho um bizu para vocês. Sempre que vocês perceberem muito interesse político, num nível bem considerável, ative o seu desconfiômetro. Pois bem, com essa pressão toda para ganhar dos russos, foi quando os Estados Unidos, em julho de 69, disseram para o mundo inteiro: agora quem vai para a Lua é a gente, porque chegou a nossa vez. E aí, eles montaram a missão Apollo 11, criaram lá o foguete Saturno V e mandaram para a Lua os 3 astronautas, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, né? Chegaram lá e foi quando Armstrong desceu do foguete e disse aquela frase bonita para o mundo inteiro. E aí a história estava feita. A questão, pessoal, é que é aí, quando eles chegam na Lua, que o negócio começa a feder. E é aí que o meu desconfiômetro praticamente explode. Preste atenção numa coisa aqui. Tá vendo esse celular que você tá me assistindo agora? Olha bem para esse celular. Observe esse celular. Tá vendo esse celular? Esse teu celular, ele tem muito mais tecnologia do que a NASA inteira tinha em 1969. Naquela época, para um computador fazer uma conta de 2 mais 2, ele tinha que ser do tamanho de um quarto inteiro e ele esquentava que só a molesta. Aí tu quer me dizer que com um processador que não dava para rodar hoje nem o jogo da cobrinha, os caras conseguiram calcular trajetória de órbita, pouso, desaceleração e o pior de tudo, comunicação com a Terra. Por favor, né? Minha gente, a gente tá em 2026 com a tecnologia de 2026. Mas mesmo assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente entra no elevador, a ligação cai na hora. Quando a gente vai para outra cidade, que a gente passa por um túnel um pouquinho mais longo, já começa aquela agonia para completar a ligação. Às vezes fazemos ligação de um estado para o outro, principalmente ligação de vídeo. Começa aquele burburinho: alô, tá me ouvindo? E agora? Tá me ouvindo agora? E agora? Sabe o que aconteceu em 69? O astronauta fez uma ligação para Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos. E eles têm até um vídeo, um falando com o outro. Não tem um delay, não tem um chiado, não tem um lapso de tempo entre a fala de um e a fala do outro. Parece que os dois são vizinhos. E ficaram lá conversando. E aí, como é que tá? Como é que tá aí na Lua? Tem cerveja na Lua? Como é que é a história aí? E um respondendo na mesma hora. Pelo amor de Deus, isso faz sentido nenhum. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you do. For every American, this has to be the proudest day of our lives. É muita tecnologia para pouco chip, vocês não acham não? Além de que os caras foram naquele foguete que parecia uma lata velha, confiando numa tecnologia que não tem a capacidade de hoje abrir um PDF. Sei não. Eu juro que eu tento acreditar, mas eu não consigo. O terceiro ato desse espetáculo que ninguém consegue me explicar é a bandeira dançarina. Vocês já viram um vídeo da bandeira dançarina? Eu vou colocar aqui para vocês. Veja bem, eles descem num lugar que não tem ar, não tem atmosfera, não tem vento,
Mas quando eles fincam a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira dança mais do que os dançarinos de passinho de Recife. De acordo com a explicação oficial da NASA, esse fenômeno se deve à inércia da Lua. Eles disseram que quando fincaram a bandeira dos Estados Unidos, o mastro da bandeira vibrou e o pano acompanhou. Mas me diga uma coisa, que vibração demorada é essa? E quanta leveza nesse balançar dessa vibração? Eu nunca vi nada semelhante, embora eu nunca tenha ido à Lua. Mas na minha concepção não faz o menor sentido. Das duas, uma. Ou a física lá é diferente daquilo que ensinaram pra gente, ou alguém acabou esquecendo o ventilador do estúdio ligado antes de gritar a ação. O que é que vocês acham? Eu acho uma marmota. Ângela, como você ousa falar da suprema, magnífica, excelentíssima NASA? A NASA sempre foi uma empresa que trabalhou com tecnologia de ponta, que praticamente nem é tecnologia, é magia. Tudo que você falou aí pode ser refutado. Tudo que você falou aí é frágil diante da argumentação oficial de uma instituição tão poderosa. Tá certo. Quem sou eu, né, para refutar a NASA? Só que eu quero mostrar para você somente um errinho básico lá no estúdio não, lá na Lua, que aconteceu quando eles disseram que foram. Vocês já viram a pedra com a letra C? Rapaz, é de lascar. No meio do solo lunar apareceu uma pedra com um C desenhado perfeito. O C é perfeito. É o C mais bonito que eu já vi na minha vida. Que caligrafia. Tava lá a pedra, no meio. Como se fosse marcação de estúdio. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui a pedra. Esse C aí não é coisa da natureza, nem aqui, nem na China. Sabe de quem isso é coisa? Isso é coisa de estagiário. O cara esqueceu de virar a pedra para marcar o cenário, para que a câmera não pegasse a marcação. Só podia ser estagiário. Aí qual foi a explicação oficial da NASA? Nada, menino, isso é um cabelo. É o cabelo do astronauta que saiu da cabeça dele e colou na pedra. Tu realmente acredita nisso? Realmente tu acredita nisso? Eu vou dar um zoom no C só pra tu ver. Vê se parece com um cabelo. Isso é um povo criativo. Mas esse C pra mim não é cabelo não. Sabe como é o nome disso? Marcação. Marcaram o Czinho lá na pedra pra mostrar o astronauta onde ele ia sentar, né? Na hora de tirar a foto bonita. Eu particularmente acho que diante de tudo isso que eu tô mostrando a vocês é muita coincidência pra um lugar só. Vocês não acham não? Não bastasse tudo isso, agora a gente vai falar de iluminação. Vocês concordam que no espaço a única fonte de luz que existe é o Sol, certo? Não há outra, não há como refutar isso. Diante disso, as sombras no espaço deveriam ser todas paralelas, uma ao lado da outra, certo? Então tá certo. A grande questão é que quando a gente pega as fotos oficiais da NASA, existe sombra indo para tudo quanto é lado. Sombra para a direita, sombra para a esquerda, sombra para frente, sombra para trás. Uma sombra indo para o Oiapoque, outra sombra indo para o Chuí. Qual é a explicação disso? Aí eu te pergunto, como é que o Sol faz uma curva dessa? Só se no espaço houver dois sóis e ninguém nunca disse nada a gente. Sabe o que é que parece? Refletor de estúdio. Não tem quando a gente quer tirar uma foto, aí a gente liga a câmera e coloca uma luz no rosto da gente, mas faz sombra. Aí a gente vai para perto de outra luz para assumir a sombra. Parece a mesma coisa. Eu acho que o estagiário que esqueceu a pedra foi conversar com o cara da iluminação e os dois se distraíram e o cara da iluminação esqueceu de prestar atenção na iluminação e permitiu esse cruzamento de luzes. A NASA era muito ruim de funcionário. Aí lá vem a NASA com as explicações de Enem dela, né? A NASA disse, não, minha gente, vocês são conspiracionistas demais. Isso é o terreno da Lua que é irregular. E porque o terreno é irregular, a sombra entorta diante de um terreno irregular. Vocês querem destruir a nossa reputação de NASA. Mas entre o que a NASA diz e o que os meus olhos veem, eu fico com o que os meus olhos veem.
Estranheza pouco é besteira. Cadê as estrelas desse céu? Na Lua, em tese, não tem atmosfera. Então seria um ambiente absolutamente propício para ser praticamente um pisca-pisca de estrelas nas fotos. A gente aqui da Terra consegue enxergar as estrelas mesmo em dia nublado e em dia de muita poluição, mas nas fotos lá tá tudo preto, não tem estrela nenhuma. As explicações deles foram que colocaram filtros nas fotos para poder enxergar o astronauta e porque os ursinhos carinhosos estão chegando na Terra numa nave da Xuxa e assim por diante. Sabe o que é que eu penso? É que diante de toda essa situação, eles esqueceram de pintar as estrelas no estúdio. Esse ponto aqui dói. Ele dói, inclusive, na galera que é especialista, os estudiosos do tema, os grandes afetos aí à ciência. Todos nós sabemos que ao redor da Terra existe um domo conhecido por cinturão de Van Allen. Esse cinturão, ele tem tanta radiação, mas tanta radiação, que ele frita até pensamento. Quem ousar passar vai virar um grande cuscuz. E eles disseram que passaram. Passaram lá em 69, só que depois disso nunca mais foram, né? Disseram que foram agora em 2026. E a justificativa para eles não terem ido depois era que estavam tentando driblar as dificuldades. Inclusive existe um vídeo oficial da NASA, eles falando isso, para passar o cinturão de Van Allen. Então quer dizer que lá atrás já era seguro, com aquela lata de sardinha era seguro, né? Eles conseguiram, mas depois, com o avanço tecnológico, foi ficando mais difícil. Ou seja, foi ficando impossível deles irem, só que lá atrás era possível. Não fecha essa conta. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas essa missão Artemis 2, que foi anunciada agora no dia da mentira, no dia do April Fool's Day, que é o dia dos bobos, foi uma missão, Artemis 2 foi uma missão preparatória para Artemis 3, que seria de fato a missão que será no futuro, de acordo com eles, né? Eu acho que vai ser lá em 1º de abril de 2029 que eles vão. Para ser o dia dos bobos em dobro. Foi uma missão preparatória para essa missão, onde de fato eles estão dizendo que o homem irá pisar na Lua lá em 2000 e seja lá na próxima missão, certo? Por quê? Por questões de segurança, porque eles estão se preparando, eles estão tendo cautela, tem que ter muito cuidado, já que é muito mortal tudo que acontece lá no espaço. É mortal agora, mas não era mortal em 69, quando eles subiram lá com aquela latinha de quitute. Com a tecnologia que eles tinham de computador, o radinho que a gente tem de mão é mais avançado do que era a época. Faz sentido para você? Porque para mim não faz o menor sentido. A única coisa que faz sentido para mim é quando eu percebo que a grande maioria dessas narrativas oficiais não passam de um único propósito: poder e controle. Pessoal, o sistema mente pra gente. O que aconteceu agora, em abril de 2026, foi muito sério. Eles enviaram o homem para a Lua, ou anunciaram esse envio, exatamente no dia dos bobos. É como se eles quisessem dizer: a gente faz o que quer com vocês, e vocês são obrigados a aceitar, porque vocês acreditam naquilo que a gente determina. Quem controla a narrativa, controla o mundo. Sempre foi assim. A forma mais fácil deles controlarem o nosso futuro é fazendo com que a gente acredite em tudo o que eles dizem. Eles mentem para cada um de nós sobre absolutamente tudo. A Lua é um café pequeno. De resto, eles controlam e eles manipulam a nossa existência em todos os aspectos. Inclusive, eu recomendo para vocês que vocês assistam uma série que está aí bem famosa. É uma série recente chamada Paradise. Essa série, ela mostra o nível de controle que cada um estamos submetidos nessa Matrix que foi criada para nos aprisionar. Eu prefiro ser a questionadora, que indaga tudo, do que ser a inteligente que aceita tudo que o sistema me diz de braços cruzados. Se você ficou até o final desse vídeo e se você, assim como eu, não acredita em conversa fiada, comenta aqui embaixo e deixa a tua opinião. Para você, o homem já foi para a Lua ou essa é só mais uma narrativa mentirosa para controlar a humanidade e para fazer com que a gente acredite nessas mentiras do sistema? Um beijo, até o próximo vídeo, se a NASA deixar, e até mais. Tchau!